2020 começa com uma ameaça distante. O novo coronavírus infecta 10 mil pessoas na China. 200 delas morrem. O mundo ainda não sabia o que estava por vir. Em Pernambuco, o TRE recebe a visita do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Ele traz uma boa notícia para o presidente Frederico Neves e todos que fazem justiça eleitoral do Estado. O TRE de Pernambuco tem uma das maiores produtividades do país. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, ele foi escolhido esse ano como o melhor tribunal do país. Então também é uma visita aqui de reconhecimento para cumprimentar a equipe da magistratura, os desembargadores do tribunal, os magistrados da justiça eleitoral e os servidores que fazem a justiça eleitoral tão eficiente. Corte Eleitoral, Corregedoria, servidores seguem suas rotinas. É ano de eleição e o tempo é curto. Por falar em eleição, após concluir a análise e o julgamento da prestação de contas de todos os partidos e candidatos que concorreram em 2018, o TRE determina a devolução aos cofres públicos de quase 2 milhões de reais. Trata-se de uma demonstração clara de zelo com a coisa pública. Com o prazo para o recadastramento biométrico se encerrando, o tribunal também intensifica suas ações para estimular as pessoas a comparecerem aos cartórios. Campanhas são reforçadas nos municípios. Audiências públicas são realizadas. Em mensagem direcionada a todos os pernambucanos, o presidente Frederico Neves faz um chamado aos eleitores. O prazo termina no dia 27 de março. Agende o seu atendimento através do site do TRE. É rápido, é fácil e é de graça. A biometria avança em tempo recorde e a expectativa é recadastrar todos os pernambucanos ainda em 2020. No horizonte do tribunal, a maior dificuldade para as eleições são as fake news, e o TRE já se articula para combatê-las. Mas aquela ameaça distante vinda da China vira uma realidade global. A pandemia traz angústia e morte, e muda a rotina de todos. Diante do agravamento do quadro, a mesa diretora se reúne com médicos e servidores da casa. Todos são ouvidos, e a decisão é rápida. O atendimento presencial é suspenso. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco deliberou, excepcionalmente, no sentido de suspender o atendimento presencial durante o período compreendido entre 17 e 31 de março, colocando à disposição, todavia, dos interessados os serviços de plantão para os casos emergenciais. Muito obrigado. Cartórios, postos de atendimento e sede do tribunal passam a funcionar remotamente. Todos os servidores entram em teletrabalho. A ordem é clara: preservar vidas. Como organizar uma eleição em meio a uma crise sanitária sem precedentes? A saída encontrada pela Justiça Eleitoral de Pernambuco foi trabalho. Muito trabalho. Mais uma vez, a orientação do presidente não deixa dúvida. O eleitor não será prejudicado. Em poucos dias, por decisão da mesa diretora, é criado o gabinete de crise, com secretários e assessores, sob o comando do presidente Frederico Neves e do vice-presidente corregedor Carlos Moraes. 25 reuniões são realizadas. O ritmo é intenso. Organizamos o final do alistamento pela internet e atendemos mais de 59 mil eleitores. Além disso, coordenamos a atuação dos 122 cartórios, criamos procedimentos para proteger os servidores, aprimoramos a gestão, superamos metas e valorizamos o nosso pessoal. Em termos de infraestrutura, transformamos um galpão de uma antiga indústria numa moderna unidade para armazenamento das urnas eletrônicas. Como somos um tribunal, é importante destacar que em nenhum momento os julgamentos são interrompidos. A corte passa a se reunir remotamente. A produtividade aumenta. De abril até o final de novembro, são realizadas 81 sessões por videoconferência. Até 31 de outubro, a corte profere quase 600 acórdãos. O teletrabalho nos reinventa. No primeiro e no segundo graus, todos se desdobram para honrar o conceito de servidor público. Para a sociedade, a mensagem é clara: a pandemia não paralisou a Justiça Eleitoral de Pernambuco. Com tudo planejado e usando sempre ambientes controlados contra a Covid, é hora de voltar ao trabalho presencial. Afinal, as eleições estão cada dia mais perto. Estamos a enfrentar eleições municipais
em tempos de pandemia. E é fundamental que o Tribunal Regional Eleitoral tenha um cuidado especial para evitar o contágio da Covid-19 entre os mesários e entre os eleitores pernambucanos. Por isso, como todos estão vendo, o Tribunal Regional Eleitoral está recepcionando, acondicionando e irá distribuir todos os equipamentos de proteção individual entre as 18.770 sessões eleitorais. Nesse período, cuidamos da distribuição de máscaras, de álcool em gel e todo o material de segurança para as eleições. Preservar a saúde sempre foi nossa prioridade. Além disso, preparamos e distribuímos as urnas, organizamos as sessões eleitorais e, em nome do eleitor pernambucano, desenvolvemos projetos inovadores. Para melhorar ainda mais a prestação de serviço, criamos a Secretaria Judiciária Remota de primeiro grau de jurisdição. O nome é grande e o desafio também: realizar, no segundo grau, todos os serviços desenvolvidos por 30 zonas eleitorais. Durante o período eleitoral, a SJR julgou quase 5.000 pedidos de registros de candidaturas. Que é outra iniciativa pioneira? Cadastramos eleitores com deficiência de locomoção e os levamos para votar. Foi bom ver a gratidão das pessoas. Quero agradecer o TRE por esse exemplo que ele está dando à pessoa com deficiência, esse meio de transporte que a gente realmente necessita muito. Nas redes sociais, campanhas atraíram mesários e nós, claro, agradecemos. Sob o crivo do juiz eleitoral que a coordena, nos dirigimos a você, mesário, nesse momento. Queremos expressar nossa gratidão por poder contar com você em tempos tão desafiadores. Em paralelo às medidas operacionais, o presidente abre seu gabinete e mantém uma intensa agenda de encontros com representantes de vários órgãos, tudo em nome da transparência e em defesa da institucionalidade. Em pouco mais de 2 meses, acontecem encontros com o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, Comando Militar do Nordeste, Secretaria de Defesa Social, advogados, candidatos e outros. A campanha eleitoral começa acirrada. O Brasil e Pernambuco enfrentam a segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Após verificar que os partidos não estão cumprindo o protocolo de segurança, o TRE, corajosamente, decide proibir todas as manifestações presenciais que possam gerar aglomeração. A decisão, inédita, é notícia em todo o país. Por causa do aumento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, em Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado proibiu atos de campanhas políticas que provoquem aglomeração. Alguns políticos até ensaiam reclamar, mas a decisão de proteger vidas tem amplo apoio da sociedade pernambucana. Representantes da área de segurança pública, médicos, agentes públicos, todos respaldam a iniciativa do TRE-PE. Ceará, Bahia e Pará seguem o mesmo caminho e também proíbem aglomeração na campanha. Para a segurança pública de Pernambuco, essa resolução ela foi fundamental, ela foi importantíssima para a preservação das vidas dos pernambucanos que ainda vivem sob uma condição de pandemia do coronavírus. A resolução chegou na hora certa. Nós tínhamos regras rígidas de cobertura do dia a dia dos candidatos. E uma delas era: não se aproximem de aglomeração, justamente para evitar a propagação do vírus. Com a resolução, isso facilitou demais o trabalho das nossas equipes de rua. Como profissional da área de saúde atuando no combate ao coronavírus, entendo que qualquer tipo de ação ou iniciativa para evitar aglomeração e manter o isolamento social, a exemplo do que o TRE fez durante a campanha eleitoral, ajuda no combate à doença. Quero destacar a importância das ações tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco, disciplinando a campanha, buscando evitar as aglomerações e, assim, diminuir a velocidade de transmissão do vírus, salvando vidas. A resolução número 372 do TRE Pernambuco, ao proibir as aglomerações durante a campanha eleitoral, se tornou um fator preponderante para preservar as vidas do povo pernambucano. Essa resolução, sem dúvida, inibiu os candidatos e os partidos políticos de continuar o descumprimento das regras sanitárias. E, com isso, sem dúvida, a resolução contribuiu para evitar centenas ou talvez milhares de casos
de contaminação pelo novo coronavírus no estado de Pernambuco. Para mim, consubstancia um ato de coragem, de responsabilidade e de respeito à integridade física e à saúde dos pernambucanos. Vale salientar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a decisão tomada pelo TRE de Pernambuco. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, daqui do Tribunal Superior Eleitoral, manteve a resolução do Tribunal Regional de Pernambuco, baseada em parecer da Autoridade Sanitária Estadual, que suspendeu os atos presenciais de campanha nas eleições municipais no estado, como forma de conter os avanços da pandemia de Covid-19. Enfim, chegam as eleições. Em primeiro e segundo turno, sucesso total. Tudo funciona como planejado e o eleitor vai às urnas com calma e tranquilidade. A divulgação do resultado das eleições do Recife Paulista bate recorde de rapidez. 20 dias depois do segundo turno, os eleitos são diplomados. Mais uma vez, a missão é cumprida com competência e presteza. Está encerrado o processo eleitoral de 2020. Mas como aqueles que estão no dia a dia do TRE, seja na corte eleitoral, seja na parte técnica e operacional, avaliam um ano tão peculiar, tão desafiador? O que 2020 impôs a cada um de nós? O principal desafio foi enfrentarmos a pandemia para adequar os serviços eleitorais a essa situação. De maneira que, graças a Deus, conseguimos esse objetivo. Tivemos que dinamizar o trabalho através da videoconferência. Essa foi a grande ferramenta para prosseguirmos com as sessões do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. E isso, o que parecia ser uma dificuldade, passou a ser um grande instrumento que deu dinâmica aos trabalhos. Os atendimentos aos advogados também foram preservados através de reuniões virtuais, utilizando-se a mesma ferramenta adotada para as sessões da Corte. Tudo isso não seria sido possível se não fosse pela visão e o trabalho incansável do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves. Um clima onde a sociedade estava sob uma ameaça sanitária muito forte, mas, como num paradoxo, a Justiça Eleitoral soube superar a adversidade. Talvez eu diria que a Justiça Eleitoral cresceu na adversidade. Neste ano, conciliar os valores da vida e da democracia se tornou um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral. No entanto, mantendo a tradição, ela conseguiu entregar sua função, sua missão institucional com muito êxito, com muita qualidade, garantindo eleições seguras e garantindo a boa e fiel representação do povo para a democracia do país. A pandemia do novo coronavírus obrigou o Tribunal Regional Eleitoral, tanto na primeira quanto na segunda instâncias, a se reinventar de maneira urgente por conta do calendário eleitoral, que não para, continuando a prestar serviços aos eleitores e eleitoras em todo o estado de Pernambuco. O momento mais difícil pelo qual passamos foi, sem dúvida nenhuma, um momento inicial, em que tivemos que reinventar a forma de trabalhar, com todos em casa, garantindo a segurança e proteção à saúde e à vida dos servidores, dos eleitores. A maior dificuldade foi o trabalho remoto, o distanciamento. Eu acredito que preparar uma eleição sem a presença de todos, né, nas secretarias, nos cartórios. Foi um desafio imenso, né? Foi uma guerra que enfrentamos, mas uma guerra com uma causa muito nobre. E a nossa maior arma foi a união, né? E fazer parte dessa equipe que deu as mãos, que enfrentou sem medo, que deu sangue e suor realmente para fazer isso dar certo, em prol do eleitor, todo mundo pensando em servir realmente o eleitor e a democracia. Então foi um orgulho imenso, muito satisfeita e com a sensação de dever cumprido. E eu tinha certeza que essa equipe, se já passou por tantos outros problemas, passaríamos juntos por esse. Então, por isso eu estava confiante
que nesse dia poderíamos estar agora com a certeza de dever cumprido. Tivemos desafios acrescidos para essa eleição. Tanto na logística de urna, preparação de urna, toda a questão de distribuição de EPIs, equipamento de segurança para todos os mesários, todas as pessoas que trabalharam nas eleições. Então, realmente foi uma operação de guerra, toda a equipe respondeu muito bem, nós conseguimos, ao término do processo, ter esse êxito. Conseguimos, em tempo recorde, fazer toda a logística, receber esses materiais, separar, contratar gente. Está todo mundo com saúde, graças a Deus, todo mundo protegido. E foi um desafio enorme, até a ponto da gente chegar a chorar mesmo, de emoção. O fato de quando a gente precisou retomar as atividades presenciais foi outro desafio. Por quê? Porque a gente tinha ainda algum receio de contaminação, mas o nosso servidor, como disse o presidente, ele cresce na diversidade. E aí foi importante porque todo servidor da Justiça Eleitoral é ávido pelo momento da eleição. Então isso foi a mola propulsora para que, se de um lado tivesse o medo, tivesse o receio, tivesse também a certeza de que a gente ia fazer uma eleição, porque a gente precisava sim dar essa resposta à população de Pernambuco. Mercado muito retraído, as empresas que nos fornecem as contratações com muita dificuldade, câmbio também, não é? O dólar oscilando bastante, enfim. E principalmente para que nós conseguíssemos fazer a tempo e a hora todas as contratações, deixar tudo organizado. Então, como servidor, eu falo que foi realmente desafiador, mas foi gratificante. Foi difícil, foi traumática, mas que a gente conseguiu superar com maestria, com todo o cuidado necessário para poder alcançar o sucesso, como a gente vem entregando já há vários anos. E outro grande desafio também foi a questão da suspensão da sessão presencial, que nós tivemos que encontrar uma forma de conciliar, do tribunal não poder parar de realizar as suas sessões, e a solução dada foi a sessão por videoconferência, que foi um sucesso. Os advogados conseguiram fazer as suas sustentações até num volume maior do que na sessão presencial, e nenhuma parte, nenhum interessado ficou prejudicado por conta da pandemia. A gente descobriu que a gente tem um espírito de equipe muito forte, a gente se ajudou bastante e conseguiu um resultado bem produtivo. A gente ficou bem satisfeito e a gente teve que se reinventar, né? No caso da minha secretaria, que é a Secretaria Judiciária Remota de Primeiro Grau, a gente começou a trabalhar agora em plena pandemia, justamente para desafogar os cartórios do interior com esse déficit de servidor. Então, assim, foi uma ideia inovadora que chegou numa hora bem oportuna. Então, eu destaco que nessas últimas eleições, a gestão de riscos no TRE acabou sendo alçada para um novo patamar. Todas as áreas, por ocasião da criação do Gabinete de Gestão de Crise, precisaram analisar os riscos referentes aos seus processos de trabalho e trazer esses riscos para uma análise conjunta do Gabinete de Gestão de Crise. Então, esse ponto, essa sistemática estabelecida formalmente pelo TRE de gestão de riscos foi fundamental para minimizar os impactos graves trazidos por essa pandemia no processo eleitoral. O nosso cadastro fechou em maio e foi a primeira vez que a gente utilizou um sistema, o Título Net, pela internet, para que o eleitor pudesse fazer seu alistamento eleitoral. Vencemos, conseguimos fazer com que o maior número de eleitores pudesse estar no nosso cadastro eleitoral. Nós, na comunicação do TRE, tivemos que nos reinventar. Só para você ter ideia, em março, por exemplo, um pouco antes de março, de ser decretado lockdown, toda nossa missão, nosso propósito era atrair o eleitor, fazer o alistamento através de campanhas, estimulando o jovem a participar da eleição, a se alistar, e também a biometria. De uma hora para outra, com a pandemia, com o lockdown, com as medidas decretadas pelo governo, tudo mudou. A gente teve que direcionar todas as nossas campanhas, as nossas mídias, enfim, nossas matérias do tribunal institucionais para garantir a segurança do eleitor e do servidor. Questão de logística, as ações foram redobradas de escolta, de segurança, de material que foram distribuídos em todo o interior do estado, mas para a gente serviu como uma motivação. E isso, ao final, eu acredito que foi bem coroado com o sucesso das eleições de 2020.
A maior dificuldade que nós tivemos do ponto de vista de segurança foi justamente a perda de alguns policiais para se afastarem em função de terem se acometidos com a Covid. E nós tivemos que, dentro desse contexto de dificuldade, com o efetivo já um tanto quanto reduzido, nós nos desdobramos para que pudéssemos compor a segurança do TRE. Mas, graças a Deus, não tivemos maiores intercorrências. O fato é que, em qualquer turbulência, o comando é determinante para que tudo ocorra da melhor forma. Durante todo o ano de 2020, trabalhamos duro para preservar 2 valores essenciais: a democracia e, principalmente, a vida. Qual foi o papel do presidente Frederico Neves nessa conjuntura? Um comando exitoso, sem dúvida, não é? Com a colaboração de todos nós. Ele soube estabelecer as metas, né? E aí nós estamos agora colhendo os frutos, né, dessa administração que ele estabeleceu, principalmente para poder enfrentar essa situação excepcional da pandemia. Sobretudo, agindo com rigor com relação às medidas de confinamento, inclusive durante os trabalhos eleitorais, não é? Porque sem isso, certamente as pessoas ficariam expostas de uma forma mais ao vírus, né? Entre as iniciativas do presidente Frederico Neves, é importante destacar a propositura da Resolução 372, aprovada pelo plenário do Tribunal, que proibiu a realização de diversos atos presenciais de campanha eleitoral para evitar aglomerações de pessoas e possível contaminação. Medida imprescindível diante dos frequentes relatos de desrespeito às normas sanitárias das autoridades de saúde. Conduziu na esfera jurisdicional com toda a lisura, coordenou os trabalhos, né, deste tribunal para que as eleições pudessem ocorrer com a legitimidade que se exige na democracia. Estabeleceram-se prazos e metas que foram cumpridas, sobretudo porque muito bem conduzidas pelo presidente Frederico Neves, cujo esforço notável fez com que não houvesse desvio na persecução dos nossos objetivos de entregar ao eleitor uma eleição segura, tanto do ponto de vista jurídico como de saúde pública. Conseguiu, junto com a equipe do tribunal, a valorosa equipe do tribunal, criar condições de garantir uma eleição municipal de forma adequada e de forma a garantir a prestação da justiça, ainda que no período de pandemia. É absolutamente justo reconhecer a liderança do desembargador Frederico Neves durante todo esse período, que conseguiu manter o tribunal funcionando a pleno vapor, mesmo com essas circunstâncias tão adversas, ao mesmo tempo em que tomou providências concretas para preservar a saúde das pessoas neste estado durante todo o período eleitoral de 2020. Em razão da pandemia, a Justiça Eleitoral de Pernambuco teve que se reinventar, mas sob a liderança firme e inspiradora do presidente, desembargador Frederico Neves, e do corregedor regional eleitoral, desembargador Carlos Moraes, magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral formaram um verdadeiro time e, com muita renúncia, mas também com muita motivação, desincumbiram-se eficientemente da sua missão. Para mim foi uma honra extrema fazer parte dessa eleição histórica. As medidas que ele adotou no sentido de garantir a segurança do servidor, garantir a segurança do eleitor e, principalmente, garantir que o tribunal prestasse o seu melhor serviço e que o cidadão pudesse se expressar nas urnas. Quem trabalha com o desembargador Frederico sabe que ele não quer menos do que o trabalho perfeito, o trabalho bem feito. Como toda guerra, eu acho que o que motiva a equipe é ter um grande líder, e a gente teve à frente o presidente Frederico Neves. Ele realmente se preocupou com a eleição, se preocupou com o eleitor, se preocupou com o servidor, nos conduziu realmente na batalha, né, de uma forma brilhante. Porque uma equipe unida, coesa e com um líder em que soube, nos momentos certos, cobrar, nos momentos certos, parabenizar, e agora podemos assim dizer que dever foi cumprido.
tivemos a condução do nosso presidente, desembargador Frederico Neves, que foi primorosa nesse sentido e finalmente concluímos mais uma eleição. Essa gestão nos auxilia muito também e o presidente está sempre preocupado com os eleitores, com os servidores. Na medida em que o presidente não só confia em nós, como mergulha em todo o processo, conhece tudo o que está acontecendo, isso é muito bom, porque ele é o líder, né? Ele é quem conduz todos nós no processo eleitoral e a participação dele foi fundamental. O presidente ele enfrentou o desafio que eu acho que nem ele imaginava que a presidência do tribunal fosse trazer. Assim, desafio em todos os contextos, né? Porque assim, isso mexe nos contratos administrativos, nas decisões, sessões que foram feitas virtuais, assim, e o presidente esteve sempre à frente e mantendo sempre o comando, né, alinhando a tropa para que a gente conseguisse alcançar esse desafio. Ele foi sempre um líder inspirador. O espírito de liderança do presidente foi fundamental para a tomada da decisão correta, no momento correto, para que fosse prestado o serviço da melhor forma possível. Essa liderança proativa, essa liderança que transmite segurança, foi fundamental para que cada gestor pudesse antecipar os problemas e dar soluções tempestivamente. Cidadão enérgico, um desembargador com experiência, com altivez e consegue ter toda a equipe ao seu redor. Eu acho que as determinações emanadas da presidência foram todas elas cumpridas por todo o corpo funcional que cerca o desembargador. Foi uma atuação determinante para o sucesso, né? Dr. Frederico Neves, o presidente do tribunal, soube conduzir com maestria, de maneira que a gente realizou as eleições, nós conseguimos preservar a saúde de eleitores e de servidores, como eu disse anteriormente, né, graças à articulação que ele soube fazer em torno da gestão e das pessoas que estão ao redor dele. Então, eu diria que foi nota 10. Como chefe de gabinete aqui na presidência, pude observar a competência de gestor do presidente, desembargador Frederico Neves. Ele soube comandar a equipe e o resultado disso foi uma eleição segura e tranquila. Dentro de uma administração que foi sempre muito fixada na preservação da vida, na preservação da saúde do servidor, da saúde do eleitor, das pessoas que fazem a justiça eleitoral. Então, foi muito bem conduzida. Liderança, trabalho e competência são as marcas do TRE de Pernambuco. Sabe o resultado disso tudo? Reconhecimento. Lembra daquela boa notícia dada pelo CNJ lá em janeiro, antes da pandemia? Aquela que falava de produtividade, de agilidade. Multiplique ela por 1000. O TRE de Pernambuco é selo diamante de qualidade. Pela segunda vez consecutiva, fomos o melhor tribunal regional eleitoral do país. E a notícia do nosso sucesso ganha o mundo. Obrigada, Orson. Pedro, antes de devolver, uma notícia quentinha que o TRE aqui de Pernambuco acaba de ser premiado com a categoria Diamante pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo conjunto da obra. E é a segunda vez que o TRE daqui alcança essa excelência. Parabéns para você e para todo mundo da Justiça Eleitoral que vai trabalhar no domingo. Pedro. É reconhecimento de um bom trabalho, né, Bia? É importante destacar que todo esse reconhecimento também é fruto de nossa aproximação com o público. Sempre estivemos e sempre estaremos prontos para atender ao eleitorado. Sempre teremos a ânsia de melhor e mais eficientemente servir. Conte com a Justiça Eleitoral. Conte com a gente. Calma, este vídeo não termina aqui. São tantas dificuldades e tantas conquistas no dia a dia. E como sabemos, há situações que precisam ser documentadas para a posteridade.